Se você tem alguma das dúvidas que estão aqui ou aqui, eu não sei exatamente onde eu vou colocar, mas se você tem alguma dessas dúvidas, fique até o final do vídeo, porque eu vou respondê-las. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Rondoski, sou engenheiro eletricista e trabalho há anos com projetos e obras elétricas. E eu venho, por meio desse canal, tentar ajudá-los sobre dúvidas, principalmente sobre dúvidas Copel. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre algumas dúvidas que o nosso amigo Saul, que é eletricista, teve. E ele foi me perguntando ao longo dos meses e eu achei legal trazer esse vídeo para compartilhar com vocês, porque são dúvidas bem pertinentes. Inclusive, eu quero poder trazer mais dúvidas de outros inscritos no canal mais para frente. Então vamos começar com a primeira dúvida, que é sobre a ART e o DCI presentes no item 4 do FSMA. No item 4, ele fala sobre a necessidade de uma ART de projeto e também sobre a necessidade de DCI. No caso da ART, pode ser tanto ART quanto RRT. A Copel ela não pede isso sempre no FSM. Ela pede, às vezes, eu já tive várias situações, inclusive de eletricistas que compraram de mim o FSM específico de algumas cargas e não foi exigido a ART. Eu, por padrão, é claro, dos meus serviços, eu preencho a ART e eu mando, porque é padrão. Eu sou engenheiro eletricista e eu trabalho com nota fiscal, com ART, eu tenho uma empresa, então é diferente. Mas a Copel, ela não costuma exigir para valer isso. E também ele perguntou se há necessidade do DCI. Só para citar vocês, o FSM é um formulário de medição agrupada, ou seja, se você tem acima de 3 consumidores, você precisa preencher esse formulário e entregar para a Copel. Nele está indicando lá um dos anexos para colocar o DCI. Quando que vai DCI no FSM? Quando a carga de algum desses consumidores passar ou for igual a 100 amperes. Ou seja, mesmo que o meu disjuntor geral de 150 amperes, se eu tiver várias cargas trifásicas de 63, de 80, não precisa de nenhum DCI, ou no caso seria DCA. Quando que eu preciso? Quando, por exemplo, eu preenchi o FSM e eu tenho uma carga de 150 amperes. Essa carga específica de 150 amperes, ela vai precisar do DCA. Mas não é agora. Ela vai precisar quando você pedir a ligação dessa carga. Porque o que tem que ficar claro para vocês é que quando você apresenta o FSM, eles não ligam todas as cargas. Eles geralmente ligam ou o condomínio ou uma das cargas, um dos consumidores. Ou não ligam nenhuma. E daí, cada consumidor vai pedindo a ligação específica sua. Então, no caso, se precisasse de um DCA, esse consumidor de 150 amperes precisaria preencher o DCA, inclusive tem para vender DCA de 150 amperes, aqui no canal mesmo, e ele pegaria e solicitaria essa ligação. Mas do FSM, a princípio, não precisa, a não ser que você vá pedir já de primeira essa ligação do 150, ou 100, ou 125, ou 175, ou 200. Já respondi todas as situações que precisam de DCA. Vamos para a próxima pergunta. A Copel faz alguma vistoria antes de instalar os medidores? Como eu digo em todos os vídeos, eu não trabalho na Copel. Tinha uma época que realmente tinha o prazo aí de, se eu não me engano, 2 dias para vistoria e 3 dias para ligação. O que eu vejo hoje é que eles vão no 5º dia útil fazer a vistoria e ligação. Então é basicamente isso. Mas você tem que, quando você pede a ligação, tem que estar pronto para vistoria e ligação. Caso houver alguma irregularidade, eles vão reprovar. E daí você precisa solicitar uma nova ligação. Ele também perguntou o que acontece se tiver alguma irregularidade e o padrão for reprovado. É simples, eles reprovam e você vai ter que esperar mais 5 dias úteis para poder ser ligado. Existe um checklist para poder fazer o padrão Copel? Essa foi uma outra pergunta que ele fez aqui. E existe, inclusive tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Com esse vídeo, são 2 partes na verdade, em que existe um checklist, você pode baixar ele no meu canal para você não ter erro, para você aprovar de primeira o teu padrão de entrada até 200 amperes. Então existe sim um checklist e eu tenho um vídeo completo sobre isso, bem completo inclusive. O ramal de alimentação, se for subterrâneo,
pode ser de PVC, o cabo com a isolação de PVC? Não pode. Ramal subterrâneo, ou cabo em geral que é instalado subterrâneo, ou seja, dentro de eletroduto, mas dentro da terra, ele precisa ser 0,6/1 kV. É aquele cabo com duas capas. É obrigatório. Se for utilizado 750 volts e o vistoriador perceber, ele vai reprovar o teu padrão e não tem o que falar. O ramal alimentador de entrada na medição pode ser diferente do ramal de saída? Não pode. O mesmo cabo de entrada do medidor tem que ser o cabo de saída. Ah, mas eu tenho queda de tensão lá na frente e eu preciso que o cabo seja de uma bitola maior. O que eu faço? O que eu faço na prática é passar um cabo de bitola maior até o disjuntor embaixo e tentar aprovar. Geralmente passa, mas há um requisito num checklist da Copel falando que se o cabo de entrada tem que ser igual ao cabo da saída. Se caso a Copel reprovar, em algum desses meus casos que eu já fiz, o que eu teria feito? Eu teria criado uma caixa de passagem com barramento e feito a derivação ali do cabo menor para o cabo maior. Quantos Ka precisa ser o disjuntor? O mínimo é 6 Ka. Geralmente, disjuntores de 50 tem para vender de 3K, vai ser reprovado. É no mínimo 6. Os de 100 amperes já são acima de 6K. Eu geralmente encontro de 10K, o de 100 amperes. Mas os disjuntores aí de 50 amperes ainda tinham muitos de 3K. Então tem que ser no mínimo 6. Isso ou mais. A caixa de inspeção de aterramento pode ficar dentro do terreno? É uma ótima pergunta isso, do caso do padrão, né? Você precisa ter uma haste de aterramento aparente, ou, se ela não for aparente, ela precisa estar dentro de uma caixa. Eu não encontrei, não lembro também, em nenhum local da norma onde exija que essa caixa fique do lado externo. Eu, quando é caixa de passagem, inclusive, eu coloco do lado interno. A Copel sempre aprovou dessa forma. Se for a haste de aterramento aparente, aí eu sempre jogo do lado externo. É obrigatório ter caixa de passagem em algum ponto do ramal de alimentação subterrâneo? É obrigatório sim no pé do poste. Eu geralmente deixo a 1 metro de distância. É obrigatório. É a única caixa que é obrigatória. Se a distância desse ramal subterrâneo for muito longa, você pode sim colocar mais um cabo. Mas eu geralmente não coloco. Eu geralmente coloco apenas a caixa no pé do poste. E daí a gente passa o cabo, nem que seja enquanto ainda está na calçada, para que não tenha mais uma caixa, porque uma caixa dessa custa caro e geralmente esses padrões não são mexidos, não são alterados. Porque se eu tiver que aumentar, por exemplo, o padrão, eu vou ter que geralmente passar um novo tubo, no mínimo. Então eu vou ter que abrir a valeta. Por isso eu evito fazer mais que uma caixa no pé do poste. Ele também fez uma pergunta polêmica aqui sobre a taxa de reprova. Caso o teu padrão seja reprovado, eles geralmente cobram uma taxa de reprova. Quem que deve pagar? O eletricista ou o cliente? Essa é uma pergunta muito complicada de se responder. O que eu respondi para ele, e vou responder para vocês, é, na minha opinião, quem paga é o cliente e não o eletricista. Por que eu falo isso? Não por falha técnica minha ou falha técnica tua mesmo, não é esse é o ponto. O ponto é que a Copel, se você já faz padrão para a Copel, você sabe que às vezes o analista ele simplesmente não vai com a tua cara, tanto na área de projeto quanto na área de vistoria. Ou às vezes ele invoca com coisas absurdas, que ele poderia muito bem aprovar e muito provavelmente se ele gostar do cliente, se for, dependendo de onde for a obra, ele vai aprovar. E às vezes você está num padrão ali no centro, por exemplo, e ele vai invocar com alguma coisa. Por isso, é muito difícil você culpar o profissional sobre isso, principalmente porque eu já passei na situação de ter 5 reprovas de um padrão e era toda reprova a pessoa parecia que queria reprovar. Eram coisas que estavam subentendidas muitas vezes. Então, por isso, eu sempre repasso isso para o cliente, eu não pago e passei isso para ele. Se você paga, não tem problema algum também, né? Mas eu não pago. Eu acredito assim, se você for uma loja de padrão, aí você já tem um know-how muito maior para talvez bancar isso, para até reduzir a chance de reprova. Mas se você é eletricista normal, que faz aí 1, 2 padrões por mês no máximo, dificilmente eles vão aprovar de primeira.
ou existe uma grande chance deles não aprovarem. Assim como é o nosso caso, nós não fazemos padrões todos os dias, nós fazemos padrões aí no máximo um por semana. Então, nós não somos especialistas assim como uma loja que faz 5, 6, 10 padrões no dia. Por isso que eu repasso isso e falo abertamente, ó, eu não, se reprovar, reprovou, vão pagar taxa a mais e acabou. Essa é a minha opinião, é claro. E se você tem alguma opinião diferente, não tem problema, pode falar aqui embaixo, pode falar, não, eu pago, eu banco o meu serviço porque eu garanto, não tem problema. Mas é a forma como eu trabalho. Quero mexer num padrão existente e vou aproveitar a mesma caixa. Como eu devo proceder para fazer essa ligação? Isso é pedido. Quando você vai aproveitar o padrão, às vezes é só mudar o cabo. Por exemplo, você tem um bifásico de 50 e vai mudar para um trifásico de 50, o cabo é o 10, vai passar mais uma perna. Você pode solicitar um desligamento programado na Copel. A Copel ela vai desligar de manhã e vai religar à tarde. Então você vai ter um custo isso, inclusive, mas você pode. Sugiro fazer isso na agência da Copel e não via online. Mas você pode fazer isso, seria o melhor caso. Nunca rompa o lacre da Copel, porque o cliente vai tomar multa se você romper. Então, mesmo em caso de urgência, o ideal é que você não rompa. Então, cuidado com isso. E a última pergunta foi a pergunta que me deu a ideia desse vídeo, que ele me fez hoje. Por isso, Saulo, que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que você me perguntou sobre se a Copel ela exige algum valor de aterramento em norma. Por exemplo, o aterramento deu 16 ohms. Será que em algum lugar ela exige? Isso depende do padrão. O padrão de entrada em tensão secundária até 200 amperes, a Copel ela não faz medição de aterramento. Então, se você pode medir ali com o termômetro normal, mas a Copel não vai fazer essa análise. Então, não há valor certo ou errado. É claro que você deve, sempre que possível, complementar o aterramento do neutro com mais hastes de aterramento para melhorar o aterramento da edificação. Mas a Copel não exige nenhum valor. Porém, se for medição em tensão primária, e que abrange a parte de tensão primária, que é subestação, nesse caso a Copel sim, ela exige 10 ohms em 13.8 kV, também 10 ohms caso seja de 34,5, mas até 75 kVA, e acima de 75 kVA em 34,5 é 5 ohms. Então, no caso de uma entrada de medição primária, em média tensão, você vai ser obrigado a apresentar um laudo de aterramento com medição de aterramento, e nessa medição ela precisa dar esses valores. Se deu acima, a Copel vai reprovar. Então é só tomar cuidado quanto a isso, beleza? Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm qualquer dúvida, mande no isaías@ivm.eng.br ou comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E quem sabe eu faço um vídeo só para você, se você fizer bastante pergunta, como fez aí o Saul. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.